a audiência não punitiva, veja só, a audiência ela controla o comportamento do cliente. Não sei se você sabia disso, mas a depender de com quem você está falando, o seu jeito de falar, o assunto que você traz à tona muda. Você prestando atenção ou não, tá bom? Então a audiência vai controlar, você pode pesquisar estudos sobre isso, a audiência vai controlar o comportamento do falante, sempre vai controlar, tá? E o que é a audiência não punitiva? Eu sou a audiência do meu cliente. Então, a audiência não punitiva é eu permitir que ele fale sem controlar a fala dele a partir do controle aversivo, a partir de punição, a partir de uma punição positiva ou negativa, ou a partir de reforço negativo também. Eu não posso controlar o comportamento do meu cliente com reforço negativo. Olha só, o que é o controle aversivo? Controle aversivo é quando é um controle exercido a partir da consequência da fala, no caso aqui da fala, né, falando de audiência, mas a partir da consequência do comportamento em si. E quais são as consequências que são consideradas controle aversivo? Reforço negativo. Ah, Alisson, mas é reforço. Aumenta a chance de acontecer no futuro. Mas o reforço negativo, ele só tem duas possibilidades. Ou ele ou ele gera esquiva ou ele gera fuga. Né? Primeiro fuga e depois pode ser esquiva ou fuga de novo. Para acontecer a esquiva tem que ter tido uma fuga. Mas olha só, o reforçamento negativo, ele necessariamente vai ser isso. Toda fuga e toda esquiva são mantidas por reforço negativo. E o reforço negativo só consegue produzir isso, fuga e esquiva. Então é um controle a partir de algo aversivo. Se o seu cliente, por exemplo, naquele caso, né, do sobrinho que vai pedir dinheiro para o tio sóbrio e ele recebe, sei lá, um sermão, o tio briga com ele, etc. A probabilidade dele não emitir esse comportamento no futuro é muito grande, tá? Então, quando ele chega perto do tio, quando ele chama o tio para jogar bola e não pede dinheiro, é uma forma de evitar uma bronca também, porque eu estou me comportando de forma a ter a atenção dele, de ter a amizade dele e também de evitar a bronca. Por exemplo, a mãe pede para o filho arrumar o quarto, ele vê na janela que a mãe está chegando no final do dia e ele não arrumou nada. Se ele joga tudo para debaixo da cama ou para dentro do guarda-roupa, é uma forma da mãe chegar e falar, o quarto está arrumado. E ele evita o sermão, a bronca, o castigo, uma surra, tá? Então, tudo isso é baseado em controle aversivo, tá? Mentira é uma forma de lidar com o controle aversivo. A gente chama de contra-controle, mas em outro momento a gente fala sobre isso. Então, o que é a consequência que não é controle aversivo? Reforço positivo, tá? Se você arrumar seu quarto, você ganha mesada. Se você não arrumar seu quarto, você não vai ganhar mesada. Mas você também não vai apanhar, você também não vai levar um sermão, você também não vai ficar de castigo. Então, aqui a gente está colocando um esquema só de reforçamento positivo, né? Onde se eu fizer algo, eu ganho. Mas se eu não fizer, eu também não estou apanhando, não estou perdendo, né? Não estou recebendo algo ruim. A mesada ainda não é dele, né? Não é necessariamente um castigo. A mesada é algo a mais que o filho ganha. Não tem nada que ele produziu, não é retirado dele, tá bom? A não ser que você dê um videogame para o seu filho e depois você retire dele, porque ali já era dele. Ou retirar a mesada que ele já ganhou, por exemplo, tá? Mas além do reforço positivo, tem a extinção operante. Um efeito do controle aversivo é gerar respostas emocionais fortes. Se o seu cliente está na clínica, ele evita falar de algum assunto porque ele acha que você não gosta daquele assunto, isso é ruim, tá? Isso é muito ruim. Ele tem que ter essa liberdade de falar. Poxa, no dia que eu comentei sobre o que eu penso a respeito do meu pai, que ele é da Umbanda, o meu psicólogo não gostou. Talvez meu psicólogo seja da Umbanda. Vou evitar falar sobre esse assunto. Às vezes falar sobre isso seria bom, até para ele lidar melhor com o pai, né? Porque aquilo vai estar presente na relação dele. Então, assim, cuidado com isso. Às vezes é porque, gente, não tem nada contra a Umbanda. Às vezes é porque é cristão, às vezes é porque é Lula, às vezes é porque é Bolsonaro, enfim, não importa. Não importa qual seja o motivo. Os nossos valores não precisam estar na clínica e nós temos que ter cuidado. Às vezes um olhar, às vezes levantar a sobrancelha pode ser algo punitivo, pode representar um julgamento, tá bom? Então não julgar.